Tá gravando. Beleza. Então, vamos com a nossa aula, né? Vamos continuar sobre o que começou semana passada. Deixa eu abrir aqui a animação, a apresentação. Aí você me diz se tá tudo ok, tá? Beleza. Então vamos ver agora. Ver se sai aí, sair você me fala. Saiu aí? Tá, tranquilo, saiu. Ó. Então é o seguinte, se entrar alguém aí no grupo, algum dos meninos aí, ô, você me fala para eu adicionar eles, tá? Porque às vezes eu não vejo, que quando eu tô na apresentação eu não consigo ver. Beleza. Então falamos um pouco sobre a questão do romantismo, né? E vamos fazer revisar um pouquinho e vamos continuar falando sobre esse período, né? Então aqui está um dos fotos aí sobre a questão da Revolução Francesa, né? Tá a marca aí. Esse quadro é muito significativo em relação à Revolução Francesa. Justamente mostra esse período do romantismo e mostra uma das coisas importantes desse período, é a questão do sentimento, da expressão, né? Que está retratado aí, ó, nos próprios personagens. Você vê como eles, é, o aspecto deles, né? Nota que tem um sentimento, né? Tanto o cara de cartola como o que tá com espada, o menino que tá com, e mostra o sentimento de luta, e outro que está aqui ajoelhado aqui também. Então, essa expressão é o que marca a questão do romantismo, né? Não é algo assim tão, digamos assim, meio seco como era os períodos anteriores, né? Então, o artista, no caso, estou falando no caso aqui dessa pintura, e também na questão literária, a mesma coisa. O das pontos principais da questão do romantismo é justamente essa questão dos sentimentos, né? Então, vamos lá. Então, o romantismo, já vemos aqui um pouco como ele começou, né? O contexto que envolveu, né, a ascensão do romantismo, como o romantismo saiu, através desses eventos. Todos esses eventos prefiguraram a chegada do romantismo. Uma revolução gloriosa, que foi na Inglaterra, para limitar os poderes do rei, no caso que havia o absolutismo presente lá nos países europeus, né? Então o rei tinha autoridade total, então ele podia dissolver o parlamento, podia dissolver o congresso, todas as ordens eram dele, então tudo era o rei. O rei era praticamente ele falava tudo. Então todo mundo obedecia às ordens do rei. Então não existia algum órgão que controlasse o poder real, né? O rei atuava quase como se fosse como um deus, né? Porque ele era, inclusive, né, o próprio na França, né? Acho que o Luís XIV, ele se considerava deus, né? Deus, o Rei Sol, como era chamado, né? Então nota-se que essa Revolução Gloriosa veio justamente para limitar esses poderes. Daí foi criado o parlamento. Com o parlamento, o rei ficou sujeito a certas ordens que estavam ali no parlamento. Então, ele não tomava decisão sozinho. Isso foi bom, uma forma de controlar essa questão para o rei deixar de ser um tirano, né? Bom, a Revolução Francesa, no caso o feudalismo sai de cena e entra os burgueses, né? Então, aí tem o ponto principal na questão da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Esses eram pontos, no caso da questão social, em que antes havia uma certa limitações, na aristocracia estava por cima, né? Os senhores feudais tomavam conta ele tinha todo um contexto em que eles dominavam tudo, os burgueses ficavam sujeitos a eles, e agora com a burguesia começou a sair de cena, a aristocracia começou a cair nesse aspecto, por conta dos burgueses, né? E daí foi proclamado isso aí, né? Outro contexto foi a Revolução Industrial, que surgiu também na Inglaterra. Mudou o estilo de vida de toda a população, houve problemas nisso aí, com essa questão da Revolução Industrial. Foi bom no aspecto, sim, que o país começou a desenvolver rapidamente, né? Antes o crescimento era lento, porque dependia exclusivamente da mão de obra dos operários, dependia dos artesãos, das pessoas que estavam na frente, e precisava de muitas pessoas para fazer uma determinada coisa. Com a questão da Revolução Industrial, a questão das máquinas, essa questão começou na parte dos tecidos, das criações, né? Começou aí. Então, quer dizer, com essa criação,
economizou-se a questão de mão de obra. Então, uma máquina podia, inicialmente, substituir 10 homens, depois 100. Isso aí foi bom porque a indústria começou a ir para frente, né? Produzir. Aí veio o outro lado, por uma questão tão rápida e que não houve uma preparação para isso, né? Para que o povo fosse, digamos assim, adequando a isso. E o que aconteceu com isso? Houve problemas, porque muitos desempregados, né? Começou aí, né? Com essa revolução, né? Isso é a questão das máquinas, né? Por quê? As pessoas que eram empregadas nas indústrias no momento antes das máquinas, o que acontecia? Eles eram, praticamente toda a família era empregada. Pai, mãe, filhos. E o pai, o homem, já ganhava pouco. E as mulheres, né, e os filhos ganhavam menos ainda. Então era difícil a vida. Com a exceção das máquinas, a situação piorou, porque teve que haver cortes. Eles teriam que a questão de lucros e para não pagar salário, né, os indivíduos. Então as máquinas estão substituindo isso aí. Aí veio o tipo de mão de obra, no caso das pessoas que fabricavam as máquinas, da manutenção das máquinas, continuou tendo isso aí. Mas por conta dessa questão um tal de Lude na época, vendo que o povo estava ameaçado, o povo estava a passar dificuldade em relação às máquinas, começou a destruir as máquinas. Esse ato foi conhecido como ludismo. E Professor, depois, oi, tem um filme do Charles Chaplin que relata bem isso aqui, né? O senhor está é, falando aí, né? sim, Que a é filme aquele da filme Chaplin do Charles, que ele fica doido mentalmente. é Ele, o Garoto, né, se não me engano, né? eu não lembro o nome, mas É, retrata bem a Revolução Industrial, né? exato, é exato. Não, aquele filme é fantástico, como ele retrata como que era, de uma maneira assim, cômica, mas realmente era aquilo mesmo, porque você sabe que Charlie Chaplin, ele não é americano, né? Ele nasceu na Inglaterra, né? Sim. Você sabia, né? Uhum. Ele foi para lá para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, ele é um imigrante, foi para os Estados Unidos, o Charlie Chaplin, né? Ele não era americano, mas foi para os Estados Unidos e morou. Assim como aqui também tem um casal, uma dupla de comediantes, antigo, o Gordo e o Magro, lembra? Lembro. Eu já ouvi sim. Eu já assisti aquela série, é muito engraçada, é muito legal. Um Uhum. deles, o Magrinho, ele não é americano, ele é britânico. É britânico também, né? O Gordinho não, o Gordinho ele é americano, mas o outro não, o outro é britânico, que foi para os Estados Unidos também, né? Então, mas Charles Chaplin, então, quer dizer, se ele era na Inglaterra, ele conhecia todo aquele contexto ali, né? Toda aquela questão, ele estava ali presente ali, né? Mas, claro, ele não alcançou esse período daí, né? Porque ele é do século XIX para o século XX, né? Mas ele pegou um pedaço daquilo ali, pegou fase daquilo ali, né? Não pegou o começo, mas pegou, porque esse aí foi do século XIX, século XX. Aí eu vi isso aí, começou a ver os sindicatos, né? Que essa evolução, tudo isso aí foi nesse período todo, né? Ele alcançou isso aí. Ele fez uma sátira em relação a essa questão da. Foi bom, aquele filme é um filme bom para se ver, para ver essa realidade, né? É porque as empresas não, as indústrias, né? Queria Hum. produzir a todo custo, a vapor, né? Isso. E os funcionários começaram a ficar até doentes. Ele queria retratar isso Não, mas é o que eu estou te falando. Porque antigamente não havia um sindicato, não havia alguém que controlasse os horários. Os horários era de manhã até à noite. Então era trabalhar É. muitas horas por dia, todos os dias, não tinham férias, pouca hora de almoço, tinha que comer ali mesmo, né? E acabam ficando doentes mesmo. Não tinha condições de saúde péssimas, porque eles viviam em qualquer lugar ali, né? Então passava os esgotos das fábricas, tudo ali por perto, né? Então a pessoa começou a ficar doente, e além de trabalho também, as crianças, né? Mulheres, então todo mundo entrou no bolo. Então aí por isso aí que isso aí foi negativo. Foi uma coisa assim que começou, mas de uma forma tão desorganizada, né? Porque não olhava para o lado do ser humano, né? Então, esse foi aquele cara capitalismo bem, bem cru mesmo, que ferrenho que vira época. Então, daí por isso que aí veio outras coisas, mas tudo bem. Vamos lá. Houve a questão da independência dos Estados Unidos também, que aí começou os direitos do homem, é uma sociedade democrática, que, claro, era uma em relação por exemplo, como estava a Europa, nos Estados Unidos, porque, claro, existia aquelas. Começou com as 13 colônias, depois foi e tal. Ainda havia aquela dissensão dos Estados Unidos, mesmo tendo independência, mas teve aquela guerra civil nos Estados Unidos, né, entre o norte e o sul, né?
Mas havia uma questão também, que apesar do direito do homem que se considerava o direito do homem branco, porque o negro era escravo. No meio daquele pessoal da independência, tinha gente que era a favor da escravidão, mas boa parte, e outros que eram contra, né? Então, daí o que aconteceu? Houve um desenvolvimento do norte e um desenvolvimento do sul. No sul era mais, o desenvolvimento não era tão grande quanto no norte. Daí começou o norte, a parte do norte dos Estados Unidos queria que fosse abolir a escravidão, né? E o sul não, porque dependia do escravo. Então daí com a guerra foi por causa disso. Basicamente foi isso aí, a guerra, né? Então, agora, na independência dos Estados Unidos, foi influenciado pela Revolução Francesa também. Por quê? Ó, os franceses eram inimigos dos ingleses. Viviam em guerra entre eles. Então, os Estados Unidos, na época, a maior parte dos Estados, boa parte dos Estados Unidos, a maior parte dos Estados Unidos era o quê? Sob domínio inglês. Tá? Então, os franceses tinham aquela rixa com a Inglaterra. Aí o que acontece? A França mandou soldados para os Estados Unidos e não só investiu na guerra contra os ingleses lá nos Estados Unidos. Né? Então, houve essa ajuda dos franceses. Claro, isso aí causou um problema na França, que os caras investiram tanto nisso lá e começaram a ter problemas financeiros a própria França. Né? Mas os Estados Unidos foi independente, a Inglaterra perdeu lá, mas os franceses também perderam. Né? Talvez se não tivesse os franceses, também parece que os espanhóis também se juntaram contra os ingleses, eu não sei se os Estados Unidos teria ficado independente se não fosse a ajuda dos franceses. Viu? Os franceses contribuíram para a independência dos Estados Unidos. Né? Não sei se você sabe disso, né? Eu não sei por completo, mas eu já li e vi bastante coisa sobre isso. Pois é. Então, aí, fora que aí foi vendido, né, o estado da Louisiana, foi comprado pelos. É verdade que a Estátua da Liberdade foi talhada lá na França? Foi um presente da França para os Estados Unidos. Foi É, feito então, todo na França, foi de navio para lá. Um presente da época do governo francês para os americanos. Foi de navio, amigo, lá. Uma visão enorme lá, foi para lá. Então, aí depois teve a primeira manifestação artística do mundo burguês. Bom, vamos ver o romantismo na Alemanha. Goethe assinala o início da fase romântica na Alemanha com a publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Claro, a Alemanha, o alemão, ele é foneticamente ele é diferente do inglês, né? Embora o inglês seja uma língua germânica, que na realidade o inglês é uma língua que vem do alemão, né? Do alemão antigo, né? Que o alemão é a base das línguas germânicas é alemão, né? Mas a fonética muda, né? No caso, o W em inglês ele tem som de U, né? Não é isso? Isso aqui, professor de inglês. Em alemão, não. O W tem som de V. Então, por isso que aí na língua portuguesa também a transcrição fonética do W dá V, né? praticamente sim, exatamente. É. É V. Porque praticamente é assim, ó. Porque na realidade, quem sistematizou essa questão da fonética internacional foram os alemães, né? Eles que começaram com esses negócios. Claro, mas depois cada língua teve que adaptar-se à sua, né? Mas inicialmente assim, fonética internacional, o W tem som de V. Isso é fato. Mas, bom, então a literatura torna-se uma ponte para o mundo estranho, misterioso e invisível. Werther transforma-se numa espécie de paradigma de herói romântico. Um jovem apaixonado que suicida-se diante de um amor não correspondido. Então, essa foi a história. Então tem aqui envolvendo já sentimentos, né? Sentimentos, que coisa que não havia no período, no caso anterior, né? No arcadismo e nem muito menos no barroco, né? Essa é a diferença aí. Romantismo inglês. Na Inglaterra, Walter, no caso que eu falar em inglês, é Walter Scott, volta ao passado medieval com Ivanhoe. Já ouviu falar nesse personagem?
Na realidade, bom, em português chama Ivanhoe, né? Mas acho que em inglês chama Ivanhoe, de 1819. No Brasil, muitos anos atrás, quando era guri, quando era piazinho, teve um seriado. Passava um seriado toda tarde desse indivíduo aí, das cruzadas e tudo. Eu assistia. É antigo, cara, isso aí é antigo. Olha, você busca aí na internet, aí você busca no YouTube, busca sobre essa série aí. Então, claro, baseado nisso aí. Então, inaugurando o nacionalismo romântico. Então, o Walter Scott foi. Então, esse Walter Scott, você já ouviu falar nele, né? Walter Scott, né? Sim, já ouvi falar no Walter Scott. Ó, pintura romântica. Olha como essa mulher ela tá cheirando essa flor. Nota aí que ela tá fecha os olhos, né? E vê que ela está cheirando e tá desfrutando, está aproveitando dessa flor, né? Do cheiro dela. Essa expressão é característica do romantismo. Lord Byron. O poeta inglês Lord Byron influenciou os jovens poetas românticos com pessimismo, melancolia e mistério, lançando o byronismo, tendência romântica que popularizou-se como o mal do século, ou ultrarromantismo. Esse também você ouviu falar desse indivíduo, né? Sim, Byronismo, né? Bom, característica do romantismo. Rejeição aos ideais clássicos greco-romano, e já falamos na aula anterior, que isso aí, no caso aí, dos ideais clássicos, é com o arcadismo. O arcadismo, eles resgata os ideais clássicos. Já o romantismo, não. Ele resgata o período medieval, período posterior, né? Exaltação da natureza e da nacionalidade, como vimos isso. Liberdade de criação, aversão à métrica e aos temas pré-estabelecidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que os versos, que as criações são, digamos assim, são livres. Não existe um padrão. Não seguem a um padrão. Né? Embora tenha alguns que você nota, alguns indivíduos que ele tem, segue de alguma forma, mas não é algo assim mecânico, não é algo meio livre, né? Quer dizer, ele tem uma liberdade de fazer expressão, de criar as coisas, sem estar preso a nada. Esse é o ponto do romantismo. Sentimentalismo sob diversas manifestações. Olha, saudade, melancolia, imaginação, individualismo, religiosidade, nacionalismo. Então, todas essas manifestações de sentimentalismo é manifestado nesse período, tanto na literatura quanto nas artes plásticas. Subjetividade, individualismo, egocentrismo, o eu, né, que está presente. Escapismo, sempre quer escapar de alguma coisa. Característica do romantismo, ele é pessimismo, tem isso aí. Historicismo, medievalismo, tradição popular, crítica social, idealização da mulher, inspiradora. Então, a mulher é idealizada nesse período aí. O eu romântico, o tempo e o espaço. O eu romântico, objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a sociedade, lança-se à evasão. No tempo, recriando uma idade média gótica e embruxada. No espaço, fugindo por ermas paragens ou para o oriente exótico. A natureza romântica é expressiva, ao contrário da natureza árcade, que é decorativa. Ela significa e revela. Veja só, o que quer dizer que a natureza romântica é o que? É expressiva, porque se expressa através de sentimentos, de coisa, enquanto o outro não, é decorativa. Não existe aquela expressão, que sentimentos, você não nota. Viu naquela da Revolução Francesa, como como os olhares dos personagens, vê a maneira como você vê aquela expressão ali que tem sentimento, né? E no canto da Arcade não tem essa questão dessa, não é expressiva, simplesmente é decorativa. A expressão romântica, os românticos preferem a noite ao dia, pois a luz crua do sol impõe-se ao indivíduo, mas é nas trevas que latejam as forças inconscientes da alma, o sonho, a imaginação. Então, vamos ver a questão da expressão romântica, por exemplo.
Qual que você acha que é mais romântico? O homem convidar uma mulher para jantar ou para almoçar? Como uma das características do romantismo é a noite, né? Então, para jantar, né? E a luz de Porque a velas. noite. Tem que ser a luz de velas, né? Exato, exatamente. Então, quer dizer que a noite é mais romântico do que você levar uma pessoa para almoçar ou tomar um café da manhã, por exemplo. Não é? Mas não é o romântico. A noite tem aquele clima e não aquela luz assim, digamos assim, aquela claridão para todo mundo. Tem que ser uma penumbrazinha com pouca iluminação, que é para o indivíduo contemplar o rosto da mulher, na mulher contemplar o rosto do rapaz, né? Então, cria aquele clima ali entre os dois, só entre os dois ali, e se isola o outro. E os sentimentos começam a fluir com essa questão da luz, da pouca luminosidade, né? Da noite. Né? Então, ninguém. Por exemplo, baladas de dia, assim, festa de balada de dia, não tem. Você pode ter, assim, uma vez um churrasco, alguma coisa, seu aniversário e tal. Mas baladas mesmo, geralmente todas são noites. Porque à noite, né? É o lugar Você vê, né? Quando começa a abrir o fim de semana, tudo começa à noite, as festas, os bares estão lotados à noite, as pizzarias, né? Tudo fica lotado à noite. Durante o dia, fica no centro, o pessoal está trabalhando, então na hora do trabalho a gente não tem tempo para ir almoçar em casa, então vai almoça ali, faz um lanche. O momento que você vê isso é uma coisa que não tem romantismo, é apenas algo mecânico. Não, eu tenho que trabalhar, eu não posso, não tenho tempo de ir em casa, eu não quero ir, estou cansado, tá, vou comer alguma coisa ali, comer e vou voltar para trabalhar de novo. À noite não é assim. À Professor, noite. quer dizer que esse negócio de marcar encontro, por exemplo, o cara conheceu uma menina, a menina conheceu o cara, marcar para noite, isso surgiu no romantismo, isso daí? Antes do Não, romantismo não existia isso. não, não, assim, eu quis dizer que isso aí é um aspecto que o romantismo ele pega, trabalha nesse prisma, entendeu? Não, antes disso, na época, tanto já teve, sempre o pessoal se cortejava à noite, mas estou falando assim, eu quis dizer que, no caso, transpondo agora para o poeta, para o escritor, o que seja, ele escolhe a noite por essas questões, porque a noite é o local em que os sentimentos fluem mais, as ideias fluem mais. À noite, quando ele dorme, ele sonha, então ele tem aquele sentimento. A imaginação, quando você está na cama, você está deitado para dormir, é mais do que para do dia, por exemplo. Você está ali durante o dia, você vai almoçar, você senta ali, você fica ali, você meio que se fica aceso, assim, você não se desconecta, né? Enquanto que à noite você se desconecta, aí você vai para o seu eu, para você, entre você, outra pessoa. Então, existe aquela questão de que a noite é melhor, é mais romântico, os sentimentos fluem mais do que durante o dia. Né? É nesse aspecto que estou falando, né? Bom, agora romantismo no Brasil. No Brasil, o romantismo é inaugurado com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães em 1836. Próximo à proclamação da República, né, que foi em 1822, um pouco depois, né, no momento de afirmação da identidade nacional. Então, o nacionalismo é uma das características do romantismo. Então, a independência do Brasil mostrou o quê? Um nacionalismo, um patriotismo. Isso é característica do romantismo. Né? Então, foi justamente nesse período que começou a surgir. Né? Aí tem Gonçalo Dias, que é também do mesmo período. Né? Só que assim, quem foi Gonçalo Dias? Ele é filho de um português, com uma cafusa, ele é maranhense, ele estudou lá no Maranhão e depois ele foi para Coimbra, onde cursou direito. Ele foi estudar lá. Quando ele volta ao Brasil, ele trouxe seus escritos e, claro, ele traz muita bagagem que ele trouxe de lá também, né? Cultural, tudo ele trouxe de lá. Naquela época ali estava estourando tudo lá na Europa, né? As revoluções fizeram uma mudança muito grande no contexto europeu. E quando ele veio para cá, ele trouxe isso também. Né? Então, ele, em vez de ir para Maranhão, ele foi para o Rio de Janeiro, né, que era a cidade que estava próspera, que estava ali, era a capital do país na época. Né? Então, para ele produzir os escritos era mais interessante do que voltar para São Luís.
Então, publica sua primeira obra, chamada Primeiros Contos, fez várias viagens pelo país, incluindo a Amazônia, tendo chegado a escrever um dicionário de língua tupi. Então, o indivíduo que chega lá, não havia nada escrito em língua tupi, mas ele fez o primeiro dicionário. Então, a língua tupi começou, digamos, começou a ser divulgada. Embora Gonçalves de Magalhães, o anterior, seja considerado o introdutor do romantismo no Brasil, quer dizer, quem introduziu o romantismo no Brasil foi Gonçalves de Magalhães. Mas Gonçalves Dias implantou e solidificou a poesia romântica em nossa literatura. Então, um começou e o outro arrancou o romantismo. Quer dizer, consolidou o romantismo, né? Divulgou o romantismo. Foi Gonçalves Dias. A obra de Gonçalves Dias pode ser considerada a realização de um verdadeiro projeto de construção da cultura brasileira. O autor, buscando captar a sensibilidade e os sentimentos do nosso povo, criou uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira numa linguagem simples e acessível. Então, por exemplo, enquanto o europeu, no romantismo, voltava para a idade medieval, no Brasil, como nós não temos idade medieval, o período histórico que nós começa com a idade moderna, né, o descobrimento foi posterior ao período medieval, e a colonização também. Então, para a gente, não interessa nada medieval, porque o Brasil não tem essa bagagem, essa cultura. Então, mas tem seus personagens, o índio, os índios aqui, a natureza, a exoticidade do país, né? Então, foi usado isso aqui por conta do próprio nacionalismo, patriotismo, que foi usar elementos nacionais em vez de usar elementos europeus, né? Foi o que ele fez. Seus versos, tais como a da Canção do Exílio, que é linda, são melódicos e exploram métricas e ritmos variados. Então, não é um padrão, existe uma variação. Cultivou também poemas religiosos de fundo panteísta, e adoração da natureza como divindade. Você sabe o que é panteísmo, né? Você já mexeu um pouco com religião, você sabe, né? Não sei o que é panteísmo. Então, o panteísmo é que acha que Deus está em todo lugar. Deus é a natureza. Ah, Não é um tá. ser. Certo. Não é um ser, entendeu? Certo. Então, assim. Sua obra poética apresenta os gêneros lírico e épico. Na épica, canta os feitos heróicos de índios valorosos, que substitui a figura do herói medieval europeu. O Jurupirama, os Timbiras, né? Então, no lugar do herói europeu, está o índio. Na lírica, os temas mais comuns são a pátria, a natureza, Deus, o índio e o amor não correspondido, em grande parte decorrente da sua frustrada paixão por Ana Amélia do Vale. Então, ele se apaixonou por essa mulher e não foi correspondido. Sabe que esse negócio de amor não correspondido é complicado, né? Porque você cria uma expectativa total e no final, em vez de ser a estrada de mão dupla, é a estrada mão única. E isso não funciona. No caso, o amor tem que ser correspondido, né? A pessoa tem que receber e dar e receber. Tem que ser sempre assim, porque senão não dá certo. Só uma pessoa que ama, só uma pessoa que faz as coisas e outro não faz nada, e um dia não dá certo, né? Então foi o que aconteceu com ele. E daí, dito isso, saiu seus poemas, saiu seus escritos de todo esse contexto, tanto o contexto aqui como a própria experiência dele, né? Então, a tendência do romantismo brasileiro, que é o dianismo e nacionalismo, valorização do índio e da natureza. Regionalismo ou sertanismo, ênfase no homem do interior. Mal do século ou byronismo. Condoreirismo, a análise política e social centrada nas questões do abolicionismo, das lutas humanitárias, sentimento de liberdade, que já vamos ver quem são as pessoas que estão encarregadas desse período aí. A problemática urbana, surgida a partir da relação indústria-operário, aquele contexto, né, da Revolução Industrial, né? O Brasil, apesar de não ser um país industrial na época, mas existia alguma coisa, né? Isso aí afetou de alguma forma, talvez não a indústria, mas vamos dizer assim, os senhores de terra com os escravos e os trabalhadores, né? Aí tem umas gerações, são 3 gerações românticas. A primeira é a nacionalista, indianista, religiosa, com esses 2 expoentes, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, falamos.
A segunda geração, que é marcada pelo mal do século, apresenta egocentrismo exacerbado. Esse é com o byronismo, né? Pessimismo, satanismo e atração pela morte. Auro de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire são alguns dessa segunda geração. A terceira geração é formada por um grupo chamado de condoreiros. Desenvolve uma poesia de cunho político e social. A mais expressão é Castro Alves. Então, são essas três gerações românticas. Primeira, segunda e terceira. A primeira, onde iniciou tudo, e depois foi desenvolvendo outras gerações. O nacionalismo e indianismo. Qualquer coisa, você come alguma coisa, você fala, tá, gente? Chegou alguém aí? Não, né? Não, não. Chegou ninguém, não, professor. Pô, só tá você mesmo, né, cara? Só tá eu. Então, Depois eu eu converso. pensava que se não tivesse aula de sábado, não dava para assistir, né? Mas já que a Então, gravação da outra turma é a mesma, então não tem problema, não. é, eu vou ver o que eu faço aí. Eu vou ter que ter um dia para ter uma conversa com todo mundo. Vamos ver se marca na próxima sexta para conversar com vocês. Então, porque se da outra turma a aula é a mesma, não tem problema. É a mesma aula. Então. Bom, vamos lá então. Nacionalismo indianista. De 1823 a 1831, o Brasil viveu num período conturbado como reflexo do autoritarismo de Dom Pedro I. Depois da independência, ele centralizou tudo nos mãos dele, então ele controlava tudo. Aí daí criou-se um problema. A dissolução da Assembleia Constituinte foi por conta de Dom Pedro que foi, né? Constituição, aí daí foi otorgada a Constituição, 1834, a Conferência do Equador, né, que é no caso que eu vivia parte do país que queria se separar, né? Então chama como Equador, no caso, os países que ficaram na cima do Equador, que iam formar um novo país, né? A luta pelo trono português contra seu irmão Dom Manuel lá em Portugal. O Dom Manuel estava querendo tomar o trono, e por conta disso ele teve que voltar lá para Portugal, né? Mas isso, aconteceu isso aqui. A acusação de ter mandado assassinar Libero Badaró, no caso que ele é acusado disso, e depois de tudo isso ele abdicou o trono, e no lugar disso ele colocou seu filho, e foi para Portugal para cuidar do trono de Portugal, que seu irmão estava querendo tomar. Daí segue-se o período regencial, né, que tem primeira regência e segunda regência, né, essas duas regências, que no caso do primeiro período tiveram que, como Dom Pedro II ainda era jovem, né, não podia reinar, porque tinha que ter maioridade, eles fizeram anteciparam isso e colocaram uma maioridade do Pedro II, que tinha 15 anos. Foi um golpe que deram, né, então emanciparam ele para assumir. Mas, no caso, ele não podia assumir sozinho, porque, claro, não tinha idade para tomar conta de um. Então, ficaram os regentes cuidando dele, do Pedro, né? Até que ele alcançou a maioridade, até que ele tomou conta dele, né? Conta assim. Bom, continuando no nacionalismo indianista, é nesse ambiente confuso e inseguro que surge o romantismo brasileiro carregado de lusofobia e principalmente de nacionalismo. Você sabe o que é lusofobia, né? Lusofobia seria costumes Não, e não. do Fobia quer dizer povo medo, né? português? Oi? Temor, né? E luso refere-se a Portugal. Certo. Portugal é conhecido também como a Lusitânia, também é Portugal. O que, Então, que é luso lusofobia? Seria? seria como se medo português, né? Dos Ah, portugueses, tá. né? Medo dos portugueses. Isso. Porque tinha português no Brasil, os portugueses queriam que o Dom Pedro I voltasse, queriam queriam que o país se tornasse de novo pertencente a Portugal, então tinha essas questões aí. Mas aí tinha os que nasceram aqui no Brasil, que tinham suas coisas aqui que eram brasileiros, então tinha são nacionalistas, então houve todo esse contexto aí. A tentativa de diferenciar o movimento das origens europeias e adaptá-lo de maneira nacionalista à natureza exótica e o passado histórico brasileiro. Então, esse foi o ponto aí. Então, esse momento que era europeu, tirou os personagens europeus e colocou os personagens brasileiros. Então, os primeiros românticos eram tópicos, né? Que as pessoas pensavam muito, o tópico não chegava a nenhum lugar, né? A utopia era presente na vida deles. E para criar uma nova identidade nacional, buscavam suas bases no nativismo do período literário anterior, nativismo do arcadismo, que eles tentavam, né?
Não elogiou a terra e o homem primitivo, que isso faz parte do arcadismo. Tentava buscar isso aí, parte. Inspirado em Rousseau, idealizavam os índios como bons selvagens, cujos valores heróicos tomavam como modelo de formação para os brasileiros. Então, bons selvagens. Essa é a ideia. Então, a canção do exílio, né, de Gonçalves Dias, que é. Depois a gente vai, vamos analisar. Vamos ler, já lemos uma vez, vamos ler, vamos analisar como que é essa canção. Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então tá. Até aí dá uma rima, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Tá rimando. Esses mais sozinhos à noite, mais prazer em controlar. Aí para. Aí depois ele conta. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí lá, né, com sabiá rima. Aí, cara, minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Aí vem, em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Também rimando com cima com lá. Como meu Deus que eu morra, sem que eu volte lá. E lá também rimando com isso aqui. Aí vem, sem que eu desfrute os primores, que não encontro cá. Cá lá. Sem que ainda vista as palmeiras, onde canta o sabiá. E aí vai, primeiros contos. Mal do século ultrarromantismo, com Álvaro de Azevedo. Lembrança de morrer. Como falou, né, que a questão da morte, toda essa questão, né, que estava presente também nisso aí, por conta do byronismo, né, que é o mal, é o ultrarromantismo, né, o mal do século, essa questão, o byronismo, esse poema tá bem claro aí, ó. Tipo aí, no more, all nevermore, Shelley. Quando em meu peito rebentasse a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Em nem folha desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio, o deserto, o poento, caminheiro. Caminheiro. Como as horas de meu longo pesadelo, que se desfaz ao dobro de um cimeiro. Então, assim, uma coisa bem linda. Mas a letra é um tanto triste, né? Bem triste a letra. É. Condorismo. Ah, essa é interessante, essa do Castro Alves. Castro Alves, ele é um poeta, ele natural é lá da Bahia, né? Tanto que tem uma cidade lá que se chama Castro Alves, em homenagem a ele. Acho que é a cidade que ele morou. Né? Não que ele nasceu lá. Eu tive nessa cidade uma vez. Como chama? Castro Alves. Ah, tá. A cidade chama Castro Alves? É, Castro Alves se chama. É, Que homenagem. estado que é? Hã? Que estado que é? Bahia. Ah, na Bahia. É, depois você busca Castro Alves, Bahia. Você vai achar. Olha como essa poesia, como é interessante. Presta atenção. Eu sou como a garça triste, que mora à beira do rio, as alvorada de noite me fazem temer frio. Tá vendo aqui, ó? Essa comida direitinho, triste com noite, rio com frio. Aí ele repete a frase, a última frase na primeira. Olha como ele faz. Me fazem temer o frio. Ele fala, me fazem temer o frio, como o junco da lagoa. Feliz é a araponga errante, que livre voa. Aí ele repete aqui de novo, ó. Que livre voa, para as bandas do soninho, e nas braunas à tarde, canta longe do caminho. Aí ele, ó aqui, ó. Canta longe do caminho, por onde o vaqueiro trilha. Se quer descansar as asas, tem a palmeira, a baunilha. Aí ele repete, ó. Tem a palmeira, a baunilha, tem um brejo, a lavadeira, tem as campinas, as flores, tem relva, tem a trepadeira. Aí ele repete, tem a relva, a trepadeira, todas têm os seus amores. Eu não tenho mãe nem filhos, meu irmão, nem lar, nem flores. Não é interessante essa poesia dele? Bonitão e triste no final, né? É triste, é triste. Mas tem uma jogada de palavras interessante, né? Verdade. Essa também que é triste aqui também, na Rio Negreiro, né? Essa Castro Alves entra na segunda fase ou na terceira fase?
Ele na segunda. Segunda Segunda. não, terceira. Condorenismo. Terceira. Condorenismo. Na terceira geração dos. Aí ele entra nessa. Navio Negreiro. Aí você já vimos, né? Mas é bem interessante ler. Era um sonho dantesco, Tombadilho, que era José Rosa Vermelha. Porque na época dessa geração fala de política, fala de questões sociais, um monte de coisa. Isso aí tá sobre abolicionismo, então tá nesse período aí, né? Então essa de Navio Negreiro justamente vem nesse período, né? Era um sonho dantesco, Tombadilho, que das luzes eram a vermelho brilho, em sangue se banhar, que ninho de ferros estalado e açoite, legião de homens negros como a noite, correndo a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mãos. Outras moças, mais nuas e espantadas, num turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente. Faz dor das espirais, se o velho arqueja, se no chão resvala. Ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. É bem assim pesada, né, a letra, né? Mas é bem falando assim, é bem política isso aí, porque tá metendo a lei no cheiro de engenho, no povo dos traficantes de escravos, tudo ele também, entendeu? Então é uma questão política que tá falando. Ele fala dessa forma justamente para tomar consciência do que eles estavam fazendo, né? Verdade. Vimos em poesia, agora vemos a romantismo em prosa. Só tem que finalizar essa parte. Então, quando a independência em 1822, os artistas intelectuais brasileiros empenharam-se em definir uma identidade cultural ao país. A prosa, muito mais do que a poesia, procurou atingir esse objetivo. Por que a prosa mais do que a poesia? Porque a prosa é narrativa. Né? As novelas são feitas em prosa, né? Os contos são feitos em prosa. A poesia é outro tipo de linguagem, né? Então, a prosa, muito mais do que a poesia, procurou atingir esse objetivo, valorizando os espaços nacionais e o típico brasileiro, seja através do dianismo, do romance regional ou do plano urbano. Em síntese, temos como principais características da prosa romântica o sentimentalismo, a valorização da natureza, o impasse amoroso, a idealização da mulher e do herói, a linguagem metafórica, as personagens planas. Aqui exemplo de vários prosa romântica da época. Ó, quantas dessas aí você acha que talvez um ou outro que você não conheça, mas a maioria você conhece, né? Conheço Iracema, Guarani, Moreninha, Sota. Inocência, Não, Inocência eu não conheço, não não. conhece? Não, Senhora, de José de Alencar, não conhece? também não. Teve até novela de Senhora. Não, conheço, mas não li esse. Ah, tá. O Acho que você não rosto do leu. outro, Iracemas, Guarani eu li. Acho que você não leu. Ah, entendi. Moreninha também, Moreninha é conhecido. Lucila também. Assim, menos conhecido talvez o gaúcho ou o seminarista. Memória de um sargento de milícias também, talvez esses três são menos conhecidos. Mas o restante são mais conhecidos. O mais conhecido, claro, Iracema, o Guarani e a Moreninha são os três mais conhecidos aí, né? Sim, verdade. Olha, tudo aí, você vê que não são poesias, são contos, né? Tudo em prosa. Então aí vem os contos, o amor e tudo, sentimentos, ódio, vingança, tudo tá aí relatado nessas prosas aí, né? Tudo relatado aí nessa questão. Então nota-se como. Professor, Hum, eu achei interessante a prosa se relacionar com o conto, né, com a narrativa, porque as pessoas antigas tinham a mania de falar assim: ah, eu conheço a prosa daquele fulano, né? Já viu é, isso? é, Eu conheço a prosa daquele ciclano e tal. Então, quer dizer, conhece, assim, resumindo, conhece a voz da pessoa. Mas é, como a pessoa contava uma narrativa, né, então acabou criando esse mito, né? exatamente. Exatamente. Acabou criando isso aí. Mas assim, né? Então, esse período, né, no caso, vemos como foi dividido.
É o que nós vamos falar até o final da semana. Vamos trabalhar com a questão do romantismo até o final, porque o outro período já vai para a literatura brasileira 2, né? A questão do modernismo, modernismo, tudo isso aí, a questão vai naquele período, né? Período posterior, né? Mas tá bom. Espero que tenha aproveitado a aula. Aí depois do romantismo, não vem a contemporaneidade ainda não, né? Vem o modernismo, né? É, Aí depois exato. que vem a contemporaneidade, né? Aí vem pós-modernismo, né? Exatamente. Ah, tá, Então, vem tô no contexto já para o próximo período próxima disciplina que vai falar sobre toda essa parte, né? Então ficamos aí, vão ficar apenas até o modernismo, até o romantismo mesmo. Ninguém comentou nada ainda, professor, de voltar às aulas nesse semestre ainda, nada? Então, acho que não volta não, viu, cara? Eu acho que difícil, né? Falaram aí que tinham liberado, mas não Então, vi mas nada assim, ainda eu não. digo assim, os teus superiores lá Não, não. não pediram opinião nenhuma, não marcaram reunião nenhuma, nada? Não. Se for alguma coisa, eles devem comentar, talvez, próximos dias, né? Mas será que compensa mesmo voltar para presencial faltando um mês Não, não, para terminar? compensar não compensa não, entendeu? Hum. Porque no caso vai ficar um bimestrinho, né? Nem isso. É, nem isso, Mas, hein? mas eu digo assim, porque parece que tem alguns lugares que estão voltando, né? Tem. Tem os lugares que estão voltando. Tem os lugares que estão voltando. Isso é verdade. O nosso que depende desse ano do governador, que o governador deu ok, né? Porque enquanto o governador não deu ok, porque está liberando algumas coisas, assim, que estão liberando devagarzinho, a questão, por exemplo, educação especial, que mexe com poucas pessoas, entendeu? Volume de pessoas grandes, assim, com maior. Não estão me ajustando por enquanto, não. É, então, Eu não sei até quando isso vai ser. Eu não sei. acho que fevereiro, quando voltar, Não, volta em o março, né? certo é fevereiro que a gente vai começar as aulas presenciais. Fevereiro sim, ano que vem volta. Ano que vem vamos ter aula presenciais. Agora, esse ano, cara, acho difícil que vamos ter, viu? Lamentável aconteceu esse ano, hein? É triste isso, né? Você vê que afetou todo o país, né? É, afetou o mundo, né? Todos os setores da economia foram afetados. É, eu acho que o governo pisou na bola também, porque se fosse um governo mais socialista, como não teria deixado, teria, sei lá, teria pedido para o pessoal usar os equipamentos de proteção e teria Não, cuidado mas mais. foi falado, mas você sabe que o povo é teimoso. O povo é teimoso, fala de distanciamento social, o povo não se distancia. Você vê, começou a passar tudo em casa, como abriu o sol aí nessas praias, encheu de gente. Não, professor, o povo é teimoso, mas só que é o seguinte, o chefe do executivo, ele tem que dar exemplo, né? E É, aí, não dá exemplo aí, entendeu? tem isso também, tem isso Entendeu? também. Que nem teve aquele país na Austrália não, na Nova Zelândia, Nova Zelândia, aquela exemplar. chefe, sim, aquela presidente lá, né, chefe do executivo lá, ela deu um Sim, exemplo todo dia, né? E claro. a população abraçou a prosa dela, É, abraçou a narrativa dela, né? E você vê, sim. tava o mundo inteiro falando de Covid-19 e a Nova Zelândia estava livre já, há muito Já tempo. estava livre, exatamente. Não tinha um caso. Mas é Paizinho isso bom, aí. né, cara, pra morar, hein? A Nova Zelândia é excelente, excelente para Cara, morar. Ó, a Austrália é bom, cara. É um país mais desenvolvido, maior. Cara, mas eu preferia morar na Nova Zelândia do que na Austrália. A Austrália e a Nova Zelândia é a mesma coisa, é igual. Não, mas a Austrália é assim. O problema da Austrália é que o centro do país não é inabitável. É só pelas costas. Então, eu já fiz intercâmbio na Nova Você morou Zelândia. lá? Você esteve Não, eu lá fiz intercâmbio. na Fiz Austrália? intercâmbio lá não, na Nova Zelândia, Você esteve na Nova Zelândia, cara? em Auckland. Eu fiquei Sério, lá. rapaz? Fiquei lá 30 dias. Poxa. Então, agora a Austrália eu não conheço, não. Agora eu estou programando ir para o Canadá, né? O Canadá é Ah, o país que eu quero fazer outro intercâmbio lá. campear Canadá é bom, viu?
Só que agora danou tudo, rapaz. Esse ano aqui teve que gastar dinheiro para poder repor. Esse ano foi jogado fora, né? Esse ano foi, não tem jeito. E agora danou, porque como é que você vai viajar com o dólar nesses valores aí? Não tem. Só se você tiver muito dinheiro, né? Então, 10 mil real, 15 mil real não vale nada. Não, vai lá, não. E antes valia tanto, hein? Então, então, antes valia muito, né? Valia quase igual, né? É. Mas veremos no futuro aí, né? Ah, é. Futuro veremos como é que tá as coisas. Esperamos que melhore, né? E eu quero fazer um intercâmbio no Canadá ainda, de um mesinho também. Meus Bom. intercâmbios é tudo de um mesinho só. Tá Demora bom. 10 anos, mas eu faço de um mesinho. É. Mas, O Canadá é um país bom. Meu filho tem vontade de ir lá. né? Seu filho tá lá? Não, tem vontade Não. de ir lá. Então, eu tenho vontade de conhecer a parte inglês, né? Não, a parte francesa não me interessa, não. É, a parte francesa realmente é bom pra quem fala francês. Mas Ah, diz que, sim. mas diz que Quebec é muito bom, viu, cara? Quebec, viu? Quebec é francês, né? É, dizem que é muito bom, viu? Eles falam inglês também lá em Quebec. Fala também? Fala. Fala inglês também. Vamos ver no futuro aí. É, onde for, o importante é ir, né, cara? O importante é ir. Mas vão a gastação de dinheiro danado também. Ixi. É Ah, uns 20 mil real, 15 mil jogado. eu sei. Tem que ver até que ponto compensa, né? E não traz muito retorno, porque hoje em dia, Hoje em sei dia. lá, você investe em intercâmbio e você vai ser professor de inglês, quer dizer, o retorno é pouco. Antigamente dava um retorno bom, mas hoje já não é essas coisas, né? Só melhora um pouquinho no currículo só. Ah, não. Não melhora um pouquinho, não. Melhora muito no currículo. Melhora bastante. O ideal, sabe o que você fazer, cara? Se fosse você, sabe o que você fazia? Terminando o curso aí de graduação, tentar fazer um mestrado, pegar uma bolsa pela CAPES do Brasil, de mestrado, para ir para um país desse aí, que eles pagam os seus estudos, estadia, eles pagam lá, entendeu? Você fica lá, e depois, assim que terminar o mestrado, mete ponto no doutorado. Ou faz o mestrado aqui e tenta fazer o doutorado que o salário é bem maior. Não, Aí, professor, eu não saio do Brasil para ficar mais de um mês, não. sério? Não, eu tenho minha casa, tenho meus animais, eu sou apegado a Ah, tudo isso. entendi. Tem Ah, é. meus pais idosos aqui. Ah, não, 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 não. Então Eu saio deixa. para ficar 15, 20 dias no máximo fora, já Entendi, volto. entendi, É, entendi. Entendi. Ah, não, não. No seu caso, no seu caso é diferente. é aquela época de jovem, para mim já passou. Passou, né? É. Aquela época passou, né? Porque o jovem que quer, o jovem que ainda não tem casa, mora com os pais e tal, ainda não É, tem, né? Ele quer, tipo, morar fora e, né? Agora a gente que já passou, já possuiu casa, as coisas, tudo já. como diz um amigo meu, a gente que já passou de meio-dia para tarde, já não dá, né? Beleza, professor, eu vou Valeu, amigo. jantar um Tudo de pouquinho bom aí aí, tá? Uma boa noite. e ver mais um pouquinho de futebol. Eu gosto de futebol, hein? Vai lá, então. Nem sei o resultado do Palmeiras, cara. Então tá, abraço. Valeu, outro para Obrigado você. pela aula. Tchau, tchau. Valeu, tchau.